Tudo bem? Que bom! Vamos então ao nosso momento da história. Vamos continuar então ouvindo sobre a missionária Amy Carmichael, né? Mas antes, vamos cantar o nosso cântico, né? Que nós estamos aprendendo nesse tempo da nossa história, porque ele fala que Cristo ama as criancinhas de todo o país, né? Do mundo todo. Então vamos cantar todos juntos e bem alegre. Vamos lá? Cristo ama as criancinhas deste mundo ao derredor, quer chinesas, quer hindus, esquimós ou índios nus. Cristo ama as criancinhas com fervor. Cristo ama as criancinhas do Brasil e do Japão, quer loirinhas, quer de cor, ele as chama com amor. Cristo ama as criancinhas como são. Isso, então Cristo ama todas as criancinhas. E as criancinhas lá da Índia, né? Aonde a missionária Amy Carmichael teve o seu tempo, né? Para falar de Jesus naquelas crianças ali, né? Então, era domingo, um domingo frio, um domingo úmido, com uma chuva bem fininha que estava caindo lá na Irlanda, lá no país onde Amy havia nascido, onde Amy morava. Amy ainda era uma menina e ela caminhava então com a sua família na estrada principal ali da cidade. E eles estavam voltando da igreja, eles tinham ido no culto e agora eles estavam voltando da igreja, né? Enquanto eles estavam caminhando, de repente eles encontraram com uma velhinha, que ela vinha então do encontro dele. Era uma velhinha toda maltrapilha e ela vinha carregando uma sacola, então parecia bem pesada. Todos olharam para elas com um olhar de interrogação e talvez estivessem pensando assim: essa mulher não sabe que hoje é domingo, que não é dia de trabalhar, que hoje tem que ir para a igreja? E então não podia acreditar que alguém fosse falar isso para aquela senhora, mas era o que todo mundo com certeza estava pensando. Então, de repente, Amy saiu correndo e foi então atrás daquela senhora. E todo mundo ficou então observando o que Amy iria fazer. E ela chegou lá então e tomou a sacola da mão da senhora, segurou pelo seu braço e ajudou então ela a caminhar e então para a sua casa. Todas as pessoas que estavam ali por perto, aquelas que vinham vindo da igreja, outras que se passavam por ali, todas estavam bem vestidas, né? E ficaram olhando admirada, então, para aquelas duas que iam caminhando. Mas Amy não se importou e continuou ajudando aquela senhora, né? E ela lembrou então do versículo que ela tinha aprendido, um versículo que está em 1 Coríntios 3:14, que fala assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então a Amy, ela queria fazer algo para o Senhor, algo que agradasse a Deus para sempre. Foi aí então que Amy aprendeu a sua terceira lição, que só as coisas eternas são importantes. Ela já havia aprendido a terceira lição. A primeira, quem lembra qual foi? Que Deus ouve a nossa oração. A segunda lição que Amy aprendeu, que até as crianças podem crer no perfeito Filho de Deus, né? E até as crianças podem crer em Jesus. E hoje, então, ela está aprendendo a terceira lição, que são: só as coisas eternas são importantes. E que as pessoas dizem ou pensam, isso não importa. Só sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus, isso é que é importante. Vocês notaram
que a nossa figura de hoje, cada dia a figura tem um formato, né? E a nossa figura de hoje está no formato de um círculo. Vocês notaram? É um círculo, né? Um círculo ele não tem começo e ele não tem fim. Assim também é Deus. Ele sempre foi e ele sempre será o nosso Deus. Não teve nem começo e não tem nem fim. Ele foi e sempre será. E Amy, então, desejava fazer as coisas que agradassem a Deus, para sempre. Apesar das pessoas falarem, sabe? Mas que ela continuou ajudando as pessoas. Ela visitava os doentes, ela levava a sopa quentinha para aquelas pessoas que moravam na rua, aquelas pessoas que não tinham uma comida gostosa para comer, ela levava as sopas quentinhas para aquelas pessoas mais pobres. Ela sabia que Jesus estava observando tudo isso que ela estava fazendo e então ela fazia tudo para somente agradar a Deus. Muitos anos então mais tarde, quando servia ao Senhor na Índia como missionária, Amy então ainda ajudava as pessoas. Todo dia ela reunia os adultos e ensinava a palavra de Deus, falando então do seu amor eterno por cada um deles. Com o passar do tempo então, as pessoas começaram a amar e confiar em Amy. E assim então também elas começaram a amar a Deus e a confiar também em Deus, no Deus vivo que ela servia. Amy tinha diversos trabalhos ali na Índia, como missionária. E as pessoas estavam sempre observando a ela em tudo o que ela estava fazendo. Cada noite, então, que Amy voltava para casa, né, ela voltava para casa suada, exausta, de tanto trabalhar, de tanto andar, né, fazer o trabalho de Deus, a pequena Prina esperava ela muito feliz. Dentre tantas coisas que Amy tinha que fazer ali na Índia, uma das coisas que ela fazia durante o dia era tentar descobrir aonde as pessoas do templo conseguiam as crianças para levar ali para o templo. 3 anos já haviam se passado, desde que iniciou a busca, mas até o momento Amy não tinha conseguido nada, ela não tinha sabido de nenhuma notícia, não sabia de nada de como as pessoas conseguiam as crianças. Mas Amy tinha certeza de que Deus queria que ela ajudasse as crianças ali no templo. Uma vez Amy saiu disfarçada e ela foi dormir numa hospedaria. E ali então ela ouviu um homem conversando e o homem falava, estavam conversando entre eles e um dos homens estava contando como que as crianças acabavam indo para o templo. Eles falavam assim, que às vezes a mãe da criança morria e daí o pai não queria ter a responsabilidade de criar a criança sozinho, então ele pegava e vendia então a criança para o templo. De outra vez também, Amy saiu com a sua amiga e elas foram dormir também em um outro local lá. E ali perto, elas ouviram um casal, numa casa próxima, que estavam brigando. E Amy ficou prestando atenção na briga do casal, no que é que eles estavam falando. E eles estavam então discutindo, né, se eles iriam vender o bebê ou não, porque eles precisavam de dinheiro para comprar comida, e eles não tinham dinheiro, então eles precisavam então de vender o bebê para as pessoas do templo. Então, dia após dia, pistas foram aparecendo para Amy então saber como que as pessoas do templo conseguiam aquelas crianças. Amy contou para os outros crentes as coisas terríveis que estavam acontecendo no templo, mas eles não lhe deram muita atenção e não entendiam o desejo que Amy tinha de estar ajudando as crianças. Eles pareciam não entender como era importante falar de Jesus para aquelas crianças, porque Jesus mesmo havia falado que deixassem vir a ele os pequeninos.
Mas aquelas pessoas adultas ali, os crentes adultos, não entendiam isso. Então, eles não queriam, não incentivavam Amy a continuar procurando as crianças, né? Eles queriam que Amy continuasse com o trabalho com os adultos. Mas Amy tinha certeza de que Deus queria que ela alcançasse as crianças. E então eles falaram assim, os seus amigos, outros amigos missionários que ali estavam, né, eles falaram assim para Amy que se ela dedicasse o trabalho dela com as crianças, então ela não seria uma missionária, né, uma missionária verdadeira, né? E além disso também, elas não acreditavam naquilo que Amy estava falando, o que acontecia com as crianças no templo, que eles compravam crianças e que as crianças viviam ali como prisioneiras, como escravas no templo. Então, os seus amigos não acreditavam nisso, por isso eles não queriam que Amy deixasse o seu trabalho com os adultos e fosse fazer o trabalho com as crianças. Mas apesar desses comentários, Amy resolveu continuar procurando uma maneira de ajudar as crianças ali do templo, né? Ela falou assim, não importa o que as pessoas pensem ou falem, eu farei o que Deus me disser, o que Deus falar que eu tenho que fazer, eu farei, porque somente as coisas eternas são importantes. Várias crianças vieram para morar com ele, né? Aquelas que eram abandonadas pela família, aquelas que os pais eram muito pobres, não conseguiam cuidar. Então, várias crianças vieram morar para ele, mas nenhuma delas era do templo. Só uma que chegou um dia vindo lá do templo, uma menininha de 4 anos de idade. Essa então seria a segunda que veio do templo, que a primeira foi a Plina, né, que fugiu e foi para lá para parar lá com a Amy. E então agora veio essa uma de 4 anos que seria a segunda. Então, passado algum tempo, Amy então soube de um pai que estava querendo vender a sua filha. A Amy então se antecipou e chegou lá antes das pessoas do templo. E ela foi lá e conversou com o pai da menina. E ele falou então que ele queria 100 rúbias pela menina. É um equivalente, vamos dizer que seja R$1.000 no nosso tempo de hoje. Aí Amy pensou, será que é certo comprar crianças? Mas mesmo com esse pensamento, Amy deu o dinheiro para o pai da menina, 100 rúbias, e ficou então com a menina e levou ela então para a sua casa. E Amy então, sem contar para ninguém, ela orou para o Senhor, que pediu para que Deus então restituísse, devolvesse para ela de novo aquelas 100 rúpicas que ela tinha gasto em comprar a criança. Então, se isso acontecesse, para Amy seria um sinal de Deus, de que Deus estava aprovando o seu trabalho em estar comprando as crianças, livrando elas de ir então para o templo. 10 dias então, depois da chegada da criança, uma missionária que não sabia de nada daquilo que Amy estava fazendo, mandou um cheque para Amy no valor exato das 100 rúbias que ela tinha gasto comprando a criança. Então aí Amy ficou feliz em seu coração, porque ela viu que Deus então estava ouvindo a sua oração e que Ele estava aprovando então o seu trabalho. E aí então muitas outras crianças vieram se reunir então com Amy ali, e a casa de Amy então logo começou a ficar pequena. Ela já tinha então 16 crianças, né, que estavam vindo com elas, e ela então precisava agora de uma casa maior. Amy então procurou um lugar certo, uma casa, né, para ela poder morar. E no sul da Índia, então, Amy encontrou numa vila chamada Donavur. Ela encontrou a casa ali própria, uma casa boa, do tipo que ela estava procurando, e Amy então comprou aquela casa e para lá ela se mudou. Então, aí quando Amy se mudou então ali para Donavur, muitas crianças ficaram sabendo de que ali tinha uma casa, um abrigo, que podia então abrigá-las, né, de qualquer perigo, e que ali elas teriam segurança. Então, muitas crianças, muitos jovens
foram então ali para a casa da Amy em Dohnavur. E entre essas crianças tinha uma moça de 16 anos, chamada Joia de Vitória. Joia era uma menina que morava numa aldeia ali próxima junto com a sua família. Joia era uma moça muito religiosa, mas que fazia as coisas não que agradassem a Deus, ela fazia outras coisas, que era religiosa em fazer outras coisas, em adorar os ídolos, em fazer coisas, né, para os ídolos, e ela então fazia isso, mas ela sabia que aquilo era errado. E ela sentia no seu coração que aquilo estava errado. Até que um dia a Joia, né, ganhou uma Bíblia. Ela ganhou uma Bíblia e ela aprendeu, então, lendo a Bíblia sozinha, ela aprendeu de Deus. Ela aprendeu ali na Bíblia que Deus tinha mandado Jesus, o seu Filho, para morrer lá na cruz por causa dos nossos pecados. E aí a Joia reconheceu. E ela viu que ela era pecadora e que ela estava fazendo muitas coisas erradas que desagradavam a Deus. E ela queria um dia poder morar com Jesus ali no céu. E aí, então, sozinha mesmo, a Joia, então, reconheceu seus pecados, pediu perdão para Deus e pediu para que Jesus viesse morar em seu coração. E quando ela fez isso, então, ela ficou como que desprezada da sua família. Sua família, então, não queria, não aceitavam isso. Então, ela começou a ficar fazendo as coisas escondidas, né? Ela lia a sua Bíblia escondido, e aí, então, ela tinha que fazer o trabalho para os deuses também, até que um dia ela pediu para que Deus mostrasse para ela o que ela devia fazer, porque ela estava sentindo que aquilo ali não estava certo, o que ela estava fazendo. Ela tinha que servir ou Deus ou aos deuses ali da Índia, né? E ela sentiu no seu coração que ela tinha que servir ao Deus verdadeiro. E aí então ela ouviu falar da casa de Amy e ela então resolveu ir então morar na casa de Amy. Quando a família dela descobriu isso, foram atrás dela com muita raiva para querer trazer ela de volta. Mas lá a idade que ela tinha lá no seu país, ela já podia decidir o que ela podia fazer. Então, com 16 anos, ela já tinha autonomia para decidir o que ela queria fazer. E ela decidiu, então, que ela queria ficar ali morando com ele. Então, agora a Joia podia servir a Deus abertamente, né? Sem medo e sem precisar se esconder. Amy amava cada uma das suas crianças que Deus lhe dera, mas ela sentia que nunca ia poder deixar. Mas ela sabia que ela precisava se empenhar ainda muito mais para poder tirar então as crianças do templo, ou então salvar aquelas crianças que eram vendidas ou eram levadas para viver ali no templo. Então ela simplesmente não podia acreditar que os meninos e as meninas fossem vendidos, né, para o templo. Então ela queria por tudo poder resgatar aquelas crianças dali. Mas os missionários não estavam contentes com Amy. Ela fez muitos inimigos, muitas pessoas não gostavam do trabalho que Amy estava fazendo. Até que um grupo de crentes se reuniram para tentar tirar Amy do campo missionário, mandar ela de volta então para a sua casa. Enquanto isso se passava ali na Índia, o padrasto de Amy ficou doente lá na Irlanda. Ele foi então como um pai para Amy. Amy o amava muito, né? Gostava muito dele. Mas como que Amy ia poder fazer? Ela não podia viajar agora para a Irlanda, ela não podia deixar as suas crianças ali sozinhas. E ela então não sabia, né, o que fazer, ela queria agradar a Deus. E se saísse agora, as crianças iam ficar em perigos. Mas os seus amigos missionários, as outras pessoas, não entendiam isso. Eles queriam que Amy fosse então para a Irlanda, né, de encontro ao seu padrasto ali. Mas ela estava orando a Deus para ver o que Deus então ia decidir na vida dela.
No meio de todos esses acontecimentos, então, Amy continuou a receber cartas, convites para falar ali na Índia. As pessoas convidavam Amy para ir falar para eles, fazer palestras, e ela gostava de aceitar os convites, ela gostava de falar para as pessoas, né? Mas uma das coisas que ela aprendeu naquele tempo ali também, foi a dizer não para aquelas coisas que ela via que não era do agrado de Deus, né? O que ela queria fazer, o que era mais importante, que era atender aquilo que Deus queria, né? Então, só as coisas eternas são importantes. E Amy, então, aprendeu a ouvir a voz de Deus e a obedecer a Deus. E naquele instante, então, Amy decidiu que nunca ela iria sair mais da Índia, nunca mais ela iria sair da Índia e deixar as suas crianças. E Amy então permaneceu ali na Índia durante 56 anos, até que ela morreu. Então Amy ficou ali na Índia e nunca mais ela voltou para a Irlanda, para a sua família. Então, na próxima semana, nós vamos ainda continuar, na próxima aula, nós vamos ainda continuar ouvindo mais um pouco da história da Amy, tá? Vamos ver ainda mais algumas coisas que Deus tem para a vida dela, tá bom, crianças? Vamos ver então o nosso versículo antes de terminarmos. Então, está em Lucas 5:24, que fala: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então, Lucas 5:24. Então, só Jesus pode perdoar os nossos pecados. E nós temos que saber que o que é mais importante para nós é sermos fiéis a Jesus, a obedecermos em tudo aquilo que Ele nos mandar. Certo, crianças? Muito bem. Vamos agradecer a Deus por esse tempo, então? Vamos lá? Obrigada, Pai querido, por esse momento que passamos junto com as nossas crianças, ouvindo mais um pouco sobre a nossa missionária Amy. Assim como o Senhor cuidou dela naquele tempo, o Senhor pode estar cuidando de nós também hoje, que nós possamos ser missionários na nossa casa, na nossa vizinhança, aonde nós estivermos, possamos estar falando do amor de Jesus, que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós e que o Senhor está preparando um lugar muito lindo para cada um de nós aí no céu, e que um dia nós iremos morar contigo aí. Muito obrigada, Pai querido, pela vida de cada um desses pequeninos. Eu os coloco no teu altar de graça e te suplico que o Senhor esteja os abençoando a cada dia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Tchau, crianças, e um grande abraço para vocês.